Olha, eu quero falar agora de uma outra pessoa que também pode tentar concorrer em 2026, desses movimentos políticos todos. O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, confirmou que vai disputar a presidência no ano que vem. A Soraya Lawande preparou uma reportagem, vamos conferir. Em nota divulgada pela assessoria de Pablo Marçal, ele diz que será candidato à presidência da República pelo PRTB em 2026. Partido, inclusive, que será renomeado para Partido Brasileiro. Na nota, Marçal destaca o empreendedorismo como eixo central de sua proposta para, abre aspas, libertar o povo brasileiro e fomentar o desenvolvimento econômico, fecha aspas. Segundo o presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche, a mudança de nome reflete o compromisso de maior conexão com a população. O partido também vem ampliando suas articulações políticas, com o deputado Marcelo Cruz assumindo a organização dos diretórios em Rondônia e a possível entrada do cantor Gustavo Lima em alianças e estratégias para fortalecer a imagem do partido. Apesar do plano, então, de se candidatar à presidência da República em 2026, a gente lembra que Pablo Marçal enfrenta investigações eleitorais em andamento ainda, incluindo acusações de manipulações de vídeo, captação irregular de recurso e participação em eventos polêmicos. Algumas ações já foram arquivadas, mas outras ainda seguem em análise pela Justiça Eleitoral, sem prazo definido para julgamento. Exatamente, né? Há um processo aí que pode sofrer Pablo Marçal, que também poderia impedi-lo ou torná-lo inelegível, que não garantiria a candidatura dele em 2026. Mas como que vocês avaliam essa estratégia de Marçal de, depois de fazer aquele auê gigantesco durante a eleição municipal, e eu digo auê no sentido de misturar ali o negócio, né? De colocar os outros candidatos na retranca, né? Fazer os outros candidatos correrem, né? Percorrerem um caminho mais difícil para chegar ao segundo turno. Qual seria a intenção dele agora de, mesmo ainda com um futuro incerto, cravar, Langani? Eu vejo que ele já vai preparando o nome dele, até porque 2 anos para as eleições é pouco tempo, Evandro. Então, o Pablo Marçal é muito competitivo, demonstrou isso concorrendo a São Paulo, vai dar trabalho. Se ele não tiver nenhum problema com a justiça, é uma espécie de Jair Bolsonaro turbinado. Por que que eu digo isso? Porque ele tem o dom da comunicação, o dom da oratória. Vai dar trabalho caso ele seja candidato. E quando o Alangani Piperno fala em Jair Bolsonaro turbinado, seria um Jair Bolsonaro turbinado, mas sem o apoio oficial de Jair Bolsonaro, até porque ele mesmo não garantiu apoio ou não fala em nenhum outro nome que não seja o dele, porque aposta numa possibilidade de reversão do processo que levou à inelegibilidade dele. Então, como é que você analisa o caminho do Marçal para essa possível candidatura em 2026, tentando pegar essa parcela, mas sem um apoio oficial, pelo menos não no horizonte, hein, Fábio Piperno? Ele quer se consolidar como um novo polo da direita, isso para mim está muito claro, ele tem condição disso. Em todas as pesquisas que foram feitas nesses últimos meses para presidente, tirando o presidente Bolsonaro, ele é um nome da direita que mais pontua, que melhor pontua. Por isso até, e aí o único aspecto que me surpreende, eu imaginava que ele fosse para uma legenda maior. Ele negociou, né, nesses últimos meses com União Brasil e, pelo visto, essa negociação não prosperou a ponto dele, inclusive, já se lançar para um partido nanico. Só que tem uma coisa, com a popularidade que ele arrebanhou nos últimos tempos, eu não tenho a menor dúvida que nesse período todo, ele vai ampliar bastante a capilaridade dessa legenda. Vai ter muita gente que vai entrar no PRTB, que agora muda de nome, para ser aliado de Pablo Marçal. Ô, Piperno, uma outra hipótese, concordo com o que você falou, ele está fazendo o preço, né? Ele vai para o PRTB, ganha mais musculatura e depois faz uma nova proposta aí, talvez por um partido grande, para chegar Pode com ser, mais eu força. não duvidaria de nada. Fala, Zagarino. Eu não tenho tanta certeza se ele conseguirá a legenda num partido maior em razão
dos grandes partidos já estarem muito ali definidos na base do governo Lula, e também os adversários do governo Lula, eles estão bem à direita já, ali no PL, no Republicanos, com o governador Tarcísio. Dificilmente vai deixar de ser base do PL, que vai lançar o ex-presidente Jair Bolsonaro à presidência. Agora, é interessante analisar que a candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo ela foi estratégica, porque por mais que na política nós tenhamos outsiders, pessoas que são de fora da política e se candidatam e algumas vezes elas têm sucesso, esse sucesso ele é em razão da instabilidade econômica e da população não ter mais crença, não ter mais fé na classe política, que é muito que vem acontecendo agora. Então, Pablo Marçal ele tinha a missão na candidatura à Prefeitura de São Paulo de se tornar conhecido. Cabe a quem está em casa decidir. Ele se tornou conhecido de uma forma positiva, de uma forma negativa? O fato é, ele se tornou conhecido. Hoje, o Brasil inteiro viu o vídeo do Pablo Marçal tomando uma cadeirada. Isso é bom para ele? Sim, porque ele se tornou conhecido. A que ponto que ele vai conseguir chegar nas eleições de 2026? Muito mais conhecido que o Tarcísio, o governador do estado de São Paulo? Talvez sim, só que aí ele vai enfrentar o problema do próprio sistema, que às vezes o sistema quer uma eleição entre Lula e Bolsonaro / outro nome. Percebe? Não é tão simples para ele. E tanto é que Gustavo Lima agora, nesse anúncio de eventual candidatura, o próprio presidente do PRTB já falou que seria interessante uni-los, que aí seriam 2 nomes conhecidos que com certeza pontuariam, mas não necessariamente eles teriam fôlego para chegar e nem dinheiro. Afinal de contas, o PRTB ele praticamente não tem recursos do fundo eleitoral, ele tem dificuldade de disputar a eleição por causa disso, e o Marçal reclamou muito disso na campanha. Ficou desleal a campanha de Guilherme Boulos e de Ricardo Nunes contra dele, que praticamente financiou sua própria campanha. Só que mesmo assim ele conseguiu ainda chegar com uma boa porcentagem, com uma boa quantidade de votos, que quase tirou, inclusive, os seus adversários ali do segundo turno. E o que a gente percebeu também durante a campanha eleitoral é uma massa intensa de apoio ao Pablo Marçal de pessoas que não eram aqui da capital de São Paulo. Sim. Então, muita gente do interior do Brasil que enxergou no Pablo Marçal essa figura que você menciona, que ocupa certo espaço de Jair Bolsonaro na maneira como se comunica, na maneira mais combativa em relação a entrevistas, aos jornalistas, à imprensa. Ou seja, Gani, você acredita que, mesmo diante dessas dificuldades que foram apresentadas pelo Zagarino, esse jeito poderia fazer com que essas pessoas que começaram a segui-lo ali e que, de certa forma, se interessaram pelo pleito em São Paulo por conta dele, dessem um voto de confiança, caso ele tente, 2026? Não tenho a menor dúvida, Evandro. Sabe por quê? Muita gente está falando assim, mas ele perdeu a prefeitura aqui em São Paulo. Primeiro que talvez ele tenha perdido e não tenha ido para o segundo turno pelo aquele episódio lamentável lá do exame falso, né, do Guilherme Boulos. Então aquilo foi crucial. Talvez ele foi até de propósito, não quero nem ir para o segundo turno, já fiz a minha parte, já lancei o meu nome. Segundo, São Paulo, a cidade, a capital, não necessariamente é bolsonarista. A maioria aqui, o Lula ganhou. Né? O presidente Lula ganhou aqui na capital. Então, a força da direita não está aqui na capital, não está em São Paulo, mas está no estado de São Paulo e em outros estados também ligados ao agronegócio no sul do Brasil. Então, ali eu não tenho a menor dúvida de que, se Bolsonaro não conseguir reverter a sua inegibilidade, naturalmente Pablo Marçal será um nome muito forte. Arremate, Zagarino, eu tenho pouco tempo. Mas é aí que está. O voto do Pablo Marçal ele não era só um voto da direita, tanto que existia ali a tendência da indicação do Bolsonaro para o Ricardo Nunes fazer com que o bolsonarista votasse no Ricardo Nunes. E o Pablo Marçal ele teve um desempenho bom porque ele conseguia se comunicar de forma adequada com a pessoa que é de centro-esquerda, que sinaliza ali para a esquerda. Tanto que nós temos aqui na casa, na Jovem Pan, um comentarista que é o PP, que declarou apoio a Pablo Marçal, surpreendendo todo mundo. E isso é um efeito que, com certeza, nós vimos em outras pessoas que também se consideram de centro-esquerda ou de esquerda e declararam o voto ao Marçal. Ele ganha nisso, ele ganha nessa comunicação. Mas ele vai enfrentar inúmeros desafios, com certeza. Perno, não é o seu caso. Tá de brincadeira, né? Longe disso. Vamos seguir aqui. Eu sabia que ele ia falar. Fiz uma pergunta para ele. Segundo turno, Pablo Marçal ou Bolsonaro? Depois do intervalo, né, Ivan? Pablo Marçal. Segunda audiência. Marçal. Marçal, olha lá.